quero convidar a você para nós meditarmos na palavra de Deus. Nós ainda temos outros momentos nesse culto, mas quero convidar você para abrir sua Bíblia em Salmo de número 65. Quero meditar com você sobre esse salmo em nome de Jesus Cristo. Salmo de número 65. É um salmo curto, é um salmo com 13 versículos, e nós vamos nos alegrar, e Deus vai falar conosco neste salmo, em nome de Jesus Cristo. Nós viemos aqui falar com Deus, e agora Deus vai falar conosco, a sua palavra em nome de Jesus. Portanto, leve a sua mente ligada totalmente ao trono de Deus, não deixe que preocupação, ou nenhum pernilongo que se passar, acho que não vai passar aqui não, né, Cleberson? O pernilongo não vai passar, se ele passar, ele é envenenado, então ele não pode passar por aqui, para tirar sua atenção em nome de Jesus. Salmo de número 65, a partir do versículo 1, na Almeida Revista Atualizada, você pode estar com outra versão, a mensagem é a mesma, irmão, fique tranquilo, viu? Diz assim o versículo 1: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos, nos responde em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os que confiam da terra, de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes cingidos de poder, que aplacas o rugido dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de águas. Preparas o cereal, porque prepara o cereal, para isso o dispões. Vou repetir, irmão, versículo 9. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispôs. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuvisco e lhe abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam farturas, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espiga, exultam de alegria e cantam. Amados irmãos em Cristo Jesus, esse salmo em algum momento apresentou alguma murmuração? Não. Esse salmo em algum momento, esse salmo de Davi, te fez lembrar de alguma situação pessoal tua? Ou se não é pessoal tua, mas de um ente querido ou de um amigo? Esse salmo de Davi, ele é um salmo de louvor a Deus. Esse salmo de Davi é um salmo que mostra a gratidão de uma pessoa
ao Deus Todo-Poderoso, sabendo que esse Deus poderoso ouve as nossas orações, não só ouve, mas responde, e também que Ele perdoa os nossos pecados e ainda nos abençoa com bênçãos de proteção e de provisão. Dentro dessa ideia, desse tema, dentro da ideia desse texto, nós poderíamos desenvolver um tema no seguinte: louvar a Deus que ouve as orações, perdoa e abençoa com proteção e provisão aqueles que habitam em seu átrio. Essas são as promessas de Deus, e é maravilhosa para nós. No último culto do ano, nós estamos recordando, fazendo como disse Jeremias, o pastor Marcos pregou domingo passado, trazendo à memória aquilo que possa nos dar esperança. Eu confesso para os irmãos que eu tenho deixado de assistir os canais noticiários, não tenho assistido noticiários. Eu ouvia muito uma rádio até o ano passado, 19, que é a CBN, não ouço mais. Esse ano mudei para uma outra rádio, a Jovem Pan, mas alguns dias também não estou mais assistindo, ouvindo, melhor dizendo. Por quê, irmão? Eu só escuto 2 assuntos, é pandemia e vacina. Aí desses 2 assuntos derivam os demais. Eu acho que é mais ou menos a ideia, derivação de outros assuntos deprimentes, que é a vacina desse, vacina daquele, o governo não quer, o país tem, agora não tem. E agora, a nova onda, eu acho que nunca acabou nem a primeira, já está vindo na segunda, na terceira. Ou seja, nós estamos numa situação que, se nós formos observarmos os noticiários, nós vamos ficar em depressão. Eu ouvi essa semana, em poucos momentos que eu ainda ouço, uma estatística que foi assustadora. A quantidade de pessoas com problema de depressão, de ansiedade, por estarem enclausurados, ou se não enclausurados como nós não estamos aqui no templo, estamos cultuando. É como vocês viram a minha mãe e minhas irmãs que não podem vir. É lamentável, é tristonho ver aquelas minhas irmãs com deficiência mental, a alegria delas é vir para o templo e não podem vir. A irmã Elizabeth, com 95 anos, também não pode vir. A irmã Marionida também não pode vir, ou seja, o irmão Carlos, que tem comorbidade, também não pode vir. Regis Varão e Rosana também não podem vir. Então isso vai gerando ansiedade nas pessoas, e isso vai levando as pessoas a ficarem doentes. E se não morre de Covid, morre de suicídio. A estatística que eu ouvi, não quero trazer porque é muito triste, mas vai por aí. Mas, amados irmãos, eu quero meditar com os irmãos sobre esse texto, desse salmo, porque esse salmo traz para nós um alento. Ainda tem, Glaucia, irmã Zélia, um Deus que cuida de nós. Nós não estamos ao léu da sorte, não. Nós não estamos aí como quem não tem dono, não. Nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que nos abençoa, um Deus que nos fortalece, um Deus que ouve quando nós clamamos. Sabe aquela oração que você faz no oculto do teu quarto? Deus ouve. Não só ouve, mas escuta e responde. Não há a situação em que Deus não esteja com seus olhos fitados em nós. Nós temos um Deus que cuida de nós. E esse salmo é muito propício para esse momento, para nós nos alegrarmos, nos alentarmos. Temos um Deus que é maior do que qualquer circunstância, que é maior do que qualquer dificuldade que viemos passar, com dinheiro ou sem dinheiro, como cantou a irmã Mayra, não importa, eu sei que o Senhor cuida de mim. É isso que nós temos que gravar no nosso coração. Se tem muita gente perdendo o emprego, Deus sustenta. A irmã Zélia testemunhou, comerciante, o comércio fechou. Como é que vai pagar o aluguel? Como é que vai pagar funcionário? Como é que vai pagar fornecedor? Como é que vai pagar luz? Como é que vai viver? Mas Deus supriu. E ela chegou ao dia 31 de dezembro desse ano
tão difícil, mas chegou vencendo e testemunhando na casa do Senhor. Nós chegamos vencendo, porque estamos aqui na casa do Senhor, e os nossos internautas não estão aqui, mas também chegaram vencendo. Estamos vivos, dando glória a Deus. Então esse salmo traz esta palavra de alento para nós. Então a primeira coisa que nós temos que pensar, louvar e agradecer a Deus por tudo isso. Louvado seja Deus. Você está com sua esposa, Edmar. Você está com seus filhos, irmão Gilmar. Nós estamos na casa de Deus, cultuando a Deus com as portas abertas, usando ainda o amplificador de voz. Que bênção! Quantas vezes já comemos hoje? A dificuldade não é o que comer. A dificuldade é não comer para não engordar. Não é não? Não é? Comer tem muito. A luta, pelo menos, é a minha. É para pelo menos comer menos. Mas Deus tem suprido a nossa despensa. Não tem faltado. Esse ano nós tivemos aqui até uma consulta com o nutricionista. E todo mundo tem que fazer exercício. Fechar a boca. Não é fácil, não é um exercício árduo. Suado esse exercício. Mas Deus aqui tem nos dado força. Tem nos dado graça. Amém? Você está nesse propósito também? Firme? Glória, colhendo os frutos? Glória a Deus. Então estamos vencendo. Então o Salmo começa nos versículos primeiro, nos ensinando que nós devemos louvar, fazer louvor de gratidão a Deus. Olha como nos diz os versículos de 1 a 4. A ti quem? Deus. A ti, ó Deus, e somente a ti, a nossa confiança está em ti. Não está no nosso comércio bem-sucedido, não está no nosso salário alto, não está no meu ciclo de amizade, não está na minha poupança, conta bancária. Não, a minha confiança está em Deus. Portanto, o meu louvor também é a Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. A minha confiança, o meu louvor a esse Deus soberano, que tem cuidado de nós. Nós precisamos nos agarrar nisso, irmãos, senão seremos consumidos por tantas má notícias que nos advêm o tempo todo. Nós estamos com medo, assustados, não é de assalto, nem é de sequestro, até parece que nem tem mais isso. A gente não ouve mais falar nisso. Tem uns 2 irmãos aqui que são militares. Acho que esses não estão mais nem tendo serviço. Porque ninguém fala mais de violência. Agora é só em Covid. A única violência que tem agora é do Covid. Agredindo todo mundo, né? Mas nós vamos nos alegrar e confiar em Deus. Quem nos guarda, quem nos protege, quem nos sustenta é o Senhor que fez os céus e a terra. E ainda no versículo 1 ele diz assim: e a ti pagará o voto, em Sião, e a ti se pagará o voto. Amados irmãos, só se paga o que você está devendo. Enquanto você tem o sonho, o desejo, o pensamento, um plano de adquirir alguma coisa, você não está devendo. Portanto, não tem obrigação de pagar. Você só está devendo, só tem que pagar quando está devendo. Da mesma forma, você não é e nem eu somos obrigados a fazer votos para ninguém, nem para Deus. Mas uma vez que nós fizemos votos, nós somos obrigados a cumprir. Alguns votos, e aí eu quero colocar aqui um parêntese, nós temos que ter como propósito de vida. Vida em santidade ao Senhor é um. Nessa santidade ao Senhor, necessariamente, nós vamos ter que passar uma vida com leitura da Bíblia. Para nós vivermos uma vida em santidade, necessariamente, eu preciso ter uma vida de oração. Para que eu tenha esse compromisso, esse propósito de uma vida em santidade ao Senhor, eu preciso liberar perdão. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso ter um coração que seja parecido com o de Deus. Aí, esse voto eu tenho que pagar. Uma vez votado, uma vez prometido, você tem que cumprir. Esse salmo nos mostra exatamente isso. Aí, em versículo 2 diz assim: ó tu que escutas a oração.
ouve, escuta e responde. Essa expressão escuta dá essa ideia de responder. Ele escutou, ele ouviu, ele discerniu o que você pediu e ele se dispôs a responder a tua oração. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um Deus que não só está atento para nós, como Ele também está disposto e com as mãos estendidas para responder a oração que nós fizemos. Agora fica uma pergunta, irmãos. Deus vai responder toda oração? Toda oração que eu fizer, Deus responde? Eu creio que não. Deus vai responder a todas as orações que você e eu, que nós fizermos em comunhão com a vontade dEle. Deus vai ter compromisso. Quando a gente cantou aqui esse hino maravilhoso, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim. Seria melhor se nós disséssemos assim, Senhor, Tu és fiel a Ti. Porque o Senhor é fiel a Ele mesmo. Porque Ele é fiel a sua palavra e jamais pode mentir, nós nos beneficiamos desta fidelidade de Deus. Deus não vai se mudar por causa de um Covid, Deus não vai mudar por causa das circunstâncias. Ele é Deus. E Ele é maravilhoso, e Ele escuta as nossas orações, e aquelas orações que você faz, que eu faço, em conformidade com a santidade de Deus, Ele vai responder. Talvez não seja no seu tempo, mas Deus vai responder para a glória dEle e a alegria e edificação das nossas vidas. No versículo 3 assim, por que nós temos que fazer louvor de gratidão a Deus? Por causa das iniquidades se prevalecem as nossas transgressões, Tu nos perdoa, ou seja, nós recebemos de Deus o perdão das transgressões que nós cometemos a Ele. Olha que coisa boa. Se nós temos por obrigação pagar os votos, nós recebemos de Deus o pagamento de dívidas que nós temos com Ele. De transgressão, nós transgredimos um voto, nós transgredimos quando nós negligenciamos a liberação de perdão, nós transgredimos quando nós negligenciamos o pedir perdão, nós transgredimos quando deixamos de amar, nós transgredimos quando nós deixamos de servir. Tudo isso é transgressão diante de Deus, mas pela sua misericórdia, Ele nos perdoa. E isso também não nos dá o direito da gente continuar pecando só porque Deus vai perdoar. Não é porque eu vivo na graça que eu vou viver agora em libertinagem. Eu tenho que viver em santidade ao Senhor. Então esse salmo nos mostra essas bênçãos de Deus. Primeiro, que a nossa confiança e o nosso louvor está em Deus. Segundo, que Deus ouve a nossa oração. Terceiro, que Ele perdoa os nossos pecados. E no versículo 4 ainda, porque eu tenho que louvar a Deus em gratidão, o versículo 4 diz assim, bem-aventurados aquele a quem Ele escolhe, a quem escolhes e aproximas de Ti, para que assista nos teus átrios. Esse texto nos dá uma ideia, eu olhei para o irmão Luiz Antônio aqui, me lembrei, o texto nos faz referência a isso, a escatologia. É uma coisa futura, aquele Senhor que nos escolhe, Ele que nos aproxima, aqueles que assistem nos teus átrios são bem-aventurados. E ficaremos satisfeitos com a bondade de Deus. Estamos na casa do Senhor. Como é que começa o Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É exatamente isso que o Salmo também está dizendo. Olha, bem-aventurado, feliz aqueles que assistem, que vivem, que moram, que habitam no esconderijo, nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, debaixo dos cuidados do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Então nós devemos servir a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Assim, 2020 está se acabando, 2021 se iniciando, mas a nossa confiança vai estar em Deus. Minha mãe falou, minhas irmãs falaram no vídeo que não vem para o tempo porque ainda não tem vacina.
A questão é que não tem a vacina. A esperança do mundo está na vacina, mas a nossa esperança precisa estar em Deus. Porque também não vai ser a máscara que vai nos proteger. É um acessório, é algo a mais, é um cuidado a mais que a gente tem que ter. Mas essa máscara, quem nos protege mesmo de um vírus, é o Senhor nosso Deus. A nossa confiança está no Senhor. Voltando ainda a esse texto, ao tema que nós falamos, louvor a Deus que nos ouve, que ouve as nossas orações, perdoa os nossos pecados e nos abençoa com proteção e provisão. Aqueles que o amam, nós vemos que nós temos que louvar em gratidão a Deus. Agora nós temos que ver também a majestade desse Deus que diz que nos ouve, Glaucio. Que nos diz que nos ouve, irmãos. E o versículo 5 diz o seguinte: com tremendos feitos, não é quão, não, é com tremendos feitos, nos responde em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolida os montes, cingidos de poder, que aplacas o rugir dos mares, dos ventos, o rugir das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e os que vêm do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Aqui tem uma palavra para mim, Edmar, e outra para você. Porque nós estamos vindo do Ocidente. Quando o salmista escreveu, ele estava no Oriente. E ele está dizendo: os que vêm do Oriente e os que vêm do Ocidente se alegrarão no Senhor. Porque Deus tem cuidado de nós. Porque no versículo 5 ele começa assim, mostrando a majestade de Deus. Com tremendos feitos, tu nos respondes na tua justiça. Ó esperança nossa! Quantas maravilhas o teu Senhor tem feito para conosco, louvado seja feito. Com a sua majestade, com o seu poder, no versículo 6 diz que ele consolida os montes. É Deus que estabelece. Nós olhamos para um monte, achamos uma das coisas mais firmes, mais constantes que tem na terra. São as montanhas. São cingidas, fortalecidas pela graça, pelo poder de Deus. Ele aplaca o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Das gentes quem, irmão? O que é que nós estamos vendo hoje no mundo? O que foi que eu comecei falando no início dessa pregação? Que eu estava deixando de ouvir muitas emissoras de rádio, muitos noticiários, exatamente porque há um tumulto de informação, há um desespero, há uma aflição, há uma ansiedade, há um estado de pavor na humanidade. E o texto está nos dizendo que Deus aplaca tudo isso. O que Deus está dizendo é: aquieta o teu coração, confia em mim, entrega o teu caminho a mim e eu farei o resto. Romanos 12:12 diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e alegrai-vos e perseverai em oração. É a palavra de Deus para nós. Nós vivemos nessa aflição, nesse desespero, os mares, o mundo no tumulto, barulho, ondas tenebrosas que parece que vão nos engolir. A todo dia você dorme e acorda: será que eu vou pegar a Covid? Será que eu peguei? E se eu pegar? Eu vim buscando uma irmã Maria de Jesus, Maria, que eu chamo Maria Caruaru, eu moro em Caruaru, e ela dizendo: pastor, se pegar a Covid, foi Deus que permitiu. E se morrer, foi Deus que permitiu também. Pode morrer de Covid, pode morrer de acidente, pode morrer de um infarto, pode morrer de qualquer coisa. De qualquer forma, Deus está conosco. Nós não podemos, irmãos, negligenciar no cuidado. Eu estou sem máscara porque eu estou bem distante de vocês. E se eu pôr a máscara, eu embaço o óculos. Então, ou é uma coisa ou outra. Mas a minha confiança tem que estar em Deus. Nós não podemos negligenciar nos cuidados. Mas confiando, sabendo que quem cuida, quem protege, é Deus.
Por isso nós temos que louvar a esse Deus majestoso. E aí o texto no versículo 8 vai falar exatamente desses que vêm do Oriente. Nós que estamos do Ocidente, nos exultaremos no Senhor. Louvado seja Deus. Nós vimos que dentro desse tema de louvor a Deus, que nos ouve, que nos perdoa, que nos abençoa com provisões e com proteção, que nós devemos louvar a Deus, vemos a majestade de Deus, mas também, irmãos, nós veremos nos versículos finais as bênçãos do Senhor. Mas antes de nós chegarmos às bênçãos do Senhor, e aqui vai falar de uma coisa que que eu domino bem essa área, eu sei muito bem do que Deus está falando, que é da agricultura. Isso aí, eu digo assim, é a minha praia. Eu sei muito bem o que é isso. E quando se planta, não se chega, em especial, nessa região de Cerrado. Você não chega e planta e já colhe. Nem vai esperar os 90 dias para colher. Nem vai nascer. Se nascer, não cresce. Porque o solo é ácido. E além do solo, tem que ter uma série de adubos para que a comida chegue na sua casa, na minha casa. E a terra tem que ser trabalhada. Eu estou preparando um pedaço de terra por um ano e ainda não consegui plantar esse ano. Vai ficar por mais um ano. Porque você tem que arrancar todos os tocos. Você tem que catar todas as pedras. Você tem que arar a terra. Amados irmãos, será que o nosso coração também não é assim? Talvez uma terra cheia de tocos, cheio de pedras, uma terra socada de muitos animais, por muitos anos pisar. Está muito dura, não vai fluir, é jogar dinheiro fora, não vai tirar nenhum custo do plantio. O que você tem que fazer? Arar uma terra. Primeira coisa, vai tirar os tocos, que são obstáculos. E quando você tira o toco, você parece que é só aquela coisa por cima, é igual um iceberg. Você vê só a pontinha, mas tem uma raiz imensa para baixo. E que é obstáculo para uma cultura. Esse toco precisa tirar. E quando o trator arranca aquele toco, irmão, faz uma ferida na terra, abre um buraco, fica uma cratera ali. Mas depois tem que tirar aquele toco, ainda aparecem as raízes que quebraram lá dentro. E também tem que ser tirado. Isso também faz ferida na terra. Aí depois tem que tirar as pedras. Eu fico pensando, isso é muito parecido com o meu coração, talvez com o seu coração também, cheio de tocos. Esses tocos, irmãos, é o egoísmo. Esses tocos, irmãos, pode ser a vaidade. Esses tocos, irmãos, pode ser a inveja. Esses tocos, irmão, pode ser a mentira. Esses tocos, irmão, pode ser o olhar malicioso. Esses tocos, irmãos, pode ser tantas coisas pecaminosas que precisam ser tiradas do meu, do seu, do nosso coração, para que a terra seja preparada para que depois possa receber a semente. Como é que está o teu coração? O plantio nas margens da propriedade fica mais difícil de ir. Por que é? É o lugar onde o trator mais passa, a terra está mais dura. É coração de Pedro. Tem que quebrar, tem que afofar, para que a semente possa crescer. O nosso coração, meu irmão, parece muito com esse texto que nós estamos lendo aqui da palavra de Deus. Esse texto assim, é um preparativo para nós usufruirmos das bênçãos do Senhor nosso Deus. Não dá para ficar com o coração endurecido. Versículo 9 diz assim: tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal
porque para isso a dispôs. Eu estou entendendo, irmão, nesse texto aqui, nos versículos ainda 10, diz assim, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Na Almeida atualizada, que é que eu estou dizendo, diz que é com chuvisco. E eu entendo que é a tradução melhor. Porque se você dá numa terra arada, com chuva muito forte, o que é que vai acontecer? Vai dar uma erosão e vai levar todo o adubo que tem na superfície da terra. Mas se é chuvisco, não dá correnteza. Só molha a terra, infiltra no solo. E o adubo fica ali, a terra não tem erosão, não arranca a semente e a planta prospera. Então Deus cuida de nós como um jardim. Mas tem que, o que ele faz? Ele rega a terra, ele enriquece copiosamente, porque quando eu vou plantar a terra, eu preciso enriquecê-la também. Eu vou aqui na loja e compro adubo para enriquecer a terra, o solo, que eu falei que é ácido, que eu falei que é pobre de nutrientes. Eu tenho que enriquecer esse solo. Preciso da chuva, eu não tenho ribeiro. Preciso que Deus mande essa chuva. E aí eu preparo a semente. A semente está pronta, mas a terra, só posso lançar a semente na terra quando a terra estiver preparada, adubada, corrigida, fofa, planeada, para que a semente possa germinar, crescer e dar produção. Regando-lhe, aplanando, e tudo isso é ferir a terra. O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Deus trabalhando em nós. E Ele, como agricultor, como plantador, como criador, sabe muito bem o que precisa fazer no coração de cada um de nós. E alguma coisa Ele vai fazer e vai doer. Mas é necessário. Para que se torne uma terra boa, fecunda, produtiva. Não podemos, porque vemos um irmão, uma irmã, uma situação, e temos pena demais. Aparece até que nós somos melhores do que Deus. Não, deixa Deus tratar. Deixa Deus aplanar a terra. Deixa Deus arrancar os tocos. Deixa Deus fazer os sulcos. É Ele que conhece o meu coração melhor do que a mim mesmo. É Ele que conhece o seu coração melhor do que você. É Ele que nos conhece. Então, irmão, Deus vai tratar. E quando Deus faz tudo isso, depois que Ele prepara o solo, aí vem o que está no versículo 11. Para receber a bênção do Senhor, diz assim: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Você percebe que nesse texto o salmista começa louvando, adorando, glorificando, exaltando Deus, o Senhor lá em Sião, de onde devem ser pagos os votos, em quem nós devemos confiar. Nos versículos 5 e 7 ele vai mostrar o poderio, a majestade de Deus. E no versículo 8 ao 10, ele vai mostrar o preparo do solo. É Deus preparando o seu, nosso coração para receber isso que vem no versículo 11. Coroas o ano da tua bondade. Irmãos, estamos findando um ano. E você recebeu coroas de Deus esse ano? Irmã Zélia testemunhou aqui que recebeu, foi coroada por Deus com muitas bênçãos. Eu também fui. Você foi também? Dê glória a Deus. Você foi coroado por Deus no final de um ano com muitas bênçãos, como tem aquele hino que diz: conta as bênçãos, conta quantas são. Todos nós aqui temos testemunho para dizer de quantas bênçãos o Senhor nos deu. Ver a Cida ali aos braços do Edmar, alegra o meu coração em saber que Deus tem cuidado dessa irmã com muita graça e misericórdia, como tem cuidado de nós, mas ela tem passado por um estreito maior. Quanto maior a luta, maior a vitória.
Quanto maior a sua luta, maior vai ser também a sua vitória, em nome de Jesus Cristo. Deus coroa o ano da tua bondade, ou seja, é como se diz assim, pode ser que essa tradução em outra versão seja até melhor. Deus coroa o ano com bondade. Deus tem coroado o nosso final de ano com bondade. Mesmo nesse ano de pandemia, nós estamos no templo, mesmo nesse ano de pandemia, nós crescemos tanto, irmãos, aqui na igreja. Nós melhoramos tanto, irmãos. Só quer ver uma coisa? Em março, nós tínhamos 13, não sei se o Cleber está aqui, 13 ou 17 pessoas no YouTube da igreja. Hoje nós passamos de 200. Nós não sabíamos o que era esse negócio de câmera. Olha como é que nós estamos aqui, parecendo um estúdio. Hoje eu recebi, antes de começar o culto, alguém me pediu um link de uma pessoa que queria participar conosco do culto em Londres, na Inglaterra. E os outros do Paraguai que me pediram também. E nós não sabemos mais onde nós estamos chegando. É fato que o Evangelho está sendo pregado, e louvado seja Deus por isso. Deus tem nos coroado de saúde, por isso estamos aqui. Deus tem nos coroado de condições financeiras para chegarmos aqui. Deus tem nos coroado com família. Eu vejo a irmã Cristiano, o pastor Gilmar com a família, o irmão Luiz Antônio, eu estou sendeira, minha esposa está no Paraná, mas é ruim. Irmão Maico, com os casais que estão aqui nesta noite conosco, pode nem falar muito, tem muita gente, né? Mas Deus tem nos coroado de bênçãos. O Getúlio olhando para um olhar profundo para Eliane, graças a Deus. Deus tem nos coroado com muitas bênçãos, em nome de Jesus. E são tantas as bênçãos, irmãos, que olha só o que vai nos dizer o mesmo versículo 11. As tuas pegadas, as pegadas de Deus, destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto. Deserto tem alguma coisa além de areia? Não, mas aqui a palavra de Deus diz, destilam sobre as pastagens do deserto. Até o deserto vai produzir pasto, porque assim é a bênção do Senhor. Sabe aquele dia que na sua vida parece um deserto, que o céu parece de bronze, que nada flui? Até nesse dia Deus ouve a tua oração e responde e ordena a bênção para a tua vida, e o inferno não pode deter. Até no deserto vai ter pastagem. No mesmo versículo 12 diz assim, e de júbilo se revestem os outeiros, os montes. Os montes celebram, louvam, glorificam, adoram, jubilam no Senhor nosso Deus, porque Ele é Deus. Versículo 13 assim, os campos cobrem-se de rebanhos, há alimento, há pasto, há muitos rebanhos, as fêmeas estão produzindo, não há aborto, não há esterilidade, não há gafanhoto, a prosperidade de Deus. Porque você louvou a Deus e confiou em Deus, você orou e Ele respondeu, porque Ele é Deus majestoso, é bondoso, é poderoso, porque Ele tem prazer em nos abençoar, quando nós deixamos Ele preparar o nosso coração, e quando nós estamos com uma vida como terraplanada por Deus, para produzir a 100 por 1. Versículo 13, assim, já encerrando, diz assim, os campos cobrem-se de rebanho, e os vales vestem-se de espigas. Espiga é soja, é arroz, é milho, é trigo, é cereal, é abundância de alimento. Isso é tão importante, irmãos, que a nossa produção de soja no Brasil já está vendida para o exterior. E assim, nos próximos 2, 3 anos também já está vendida. Porque o Brasil é esse celeiro de alimento para o mundo, porque a bênção do Senhor chegou sobre nós e tem investido os nossos vales, os nossos montes, as nossas encostas, onde se planta, tem dado, tem frutificado no cerrado do centro-oeste, mas na caatinga do nordeste, no norte, na floresta do norte, no sul do país, tem produzido, porque a bênção do Senhor tem chegado aqui. É boa terra,
Você quer produzir? Deixa Deus trabalhar a terra do teu coração. E você vai produzir 100 por 1 também, em nome de Jesus. Amém?